O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Eu sou o Demian Maia e este é o Alma de Atleta, um podcast original do The Players Tribune Brasil, em parceria com a Central 3. Um podcast que vai tratar não só das conquistas, mas também das derrotas e dos momentos difíceis que os atletas vivem. E hoje, para começar, um grande prazer, o primeiro episódio é com meu grande amigo e campeão de judô, Thiago Camilo. Obrigado por ter vindo. Imagina, Demian, primeiramente obrigado pelo convite. Me sinto honrado aí de estar aqui com você, trocar umas ideias aqui e falar sobre a nossa história, né? Queria começar perguntando assim para localizar a galera da sua infância, né? Eu sei que foi lá em Tupã, em Bastos, que é uma comunidade nipônica gigantesca em São Paulo e que é referência, né? Bastos é uma referência do judô brasileiro. E eu nasci em Tupã por uma questão de maternidade, né? A maternidade era melhor, o hospital era melhor, mas eu nunca morei em Tupã. Aí fica sempre essa confusão. Você morou em Bastos desde pequeno? Eu sempre morei em Bastos. Eu nasci em Tupã, Entendi. Mas eu sempre morei em Bastos. Mas fica essa confusão, né? Porque quando eu fui pra Tupã, o pessoal falou, não, o Thiago Camilo é daqui, o Thiago Camilo é daqui. Natural de Tupã. Bastos tem uma relação muito grande com a cultura japonesa, né? Na verdade, Bastos era uma fazenda chamada Fazenda Bastos, e a fazenda foi comprada pelo governo japonês e eles entregaram essas terras para os migrantes, né, começarem a vida, né? Uhum. E a família do meu sensei veio nesse bolo aí, desses imigrantes. A minha infância tem uma relação direta com a cultura, porque meus amigos eram japoneses, os amigos dos meus pais eram japoneses, e tinha muita questão da disciplina na academia, né? Então, mas foi uma infância super sadia, né? Então, comecei a treinar cedo e bastante, né? Então, acho que com 7 anos eu já treinava umas 2 horas por dia. Todo dia? Todo dia. 2 horas com 7 anos? Porra, não é à toa que virou mais técnico do mundo. Eu acho que com 9, inclusive eu estava conversando com a minha filha esses dias, que é mais velha, tem 9 também. Eu falei, filha, com 9 anos o papai acordava 4h30 da manhã, eu ia andando pra academia com meu irmão mais velho e a gente ia participar do Kangeiko. Pra quem não sabe, o Kangeiko é o treinamento de inverno, Sim. né? E conta como é que é o Kangeiko e como é que é também, eu queria saber o personagem, né, do Makakeba, que é um personagem muito forte também, Sim. né? Bom, o Sr. Makakeba, ele, assim, na época, ele era um professor muito atualizado, né? Primeiro que ele tinha chegado do Japão e ele estava sempre estudando sobre os sistemas de treinamento no Japão. Então, o que ele estava aplicando na época, teoricamente era anos-luz na frente do que estava sendo praticado no Brasil. Então ele estava muito atualizado, né? Uhum. E isso fez com que muitos atletas procurassem a cidade, né, a associação, para se desenvolver. Então o Bastos recebia muitos atletas do Brasil inteiro, e muitos moravam lá também. E como que era o Makakeba? Sensei era muito, muito rígido, né? O primeiro impacto quando eu entrei na academia foi que tinha que cortar o cabelo. Então a gente chegou na academia e todo mundo raspava a cabeça, né? Uhum. Ele falava que no judô a humildade veio antes do orgulho, né? Então raspa a cabeça. Não tem vaidade. Então todo mundo tinha que raspar a cabeça. Eu sou muito grato que eu aprendi com o sistema Makakeba, né? Mas a parte técnica. Mas mais do que isso, foram os ensinamentos para a vida, né? Que perduram até hoje. Então, eu não sou mais atleta de alto rendimento, mas eu sou um judoca. E muito do que eu sou, aprendi na época do Sensei Makakeba. Então, por exemplo, as relações que eu tinha com meus pais, as relações que eu tinha com os meus amigos na escola, as notas escolares. Quando a gente, assim, era proibido brigar na rua, então você era expulso da academia, você não serve, vai embora. Ele falava, né? Quem briga fora da academia não serve para estar aqui. Então esses ensinamentos fez com que o judô fosse um divisor de tomada de decisões, né? Porque a nossa vida é um leme, né? Dependendo das decisões que você toma, muda muito o destino lá na frente, né? Então eu sempre me pautei nessas questões comportamentais, né? Porque hoje foram ensinamentos valiosos, né? E obviamente toda a parte do treinamento, né? De treinar bastante, treinar muito, né? Da repetição, repetir muito, né? Ele falava que para cada técnica 5 anos para ficar bom. Eu falava, caramba, assim, 5 anos, 5 anos vai começar a sair na competição. Então eu tenho que treinar bem que você muito. Começou cedo, né? Comecei cedo, né? Isso já traz muito da questão da disciplina, da persistência, né? E você ser
muito determinado. Aham. E como que era o famoso Kangeiko, que era o treinamento de inverno? Pô, o treinamento de inverno, ele vem para, assim, qual que é o sentido do Kangeiko, né? Você treinar a parte espiritual, né? Porque é difícil, né, você lidar com frio, né? E você treinar no frio. E eu lembro que não podia colocar camiseta por baixo, não podia colocar restguard, era só o kimono. E se você chegava lá, ele mandava tirar. Então, além de você ter que acordar cedo, né? Antigamente durava até um mês esse treinamento no Japão. E aí depois eles diminuíram para uma semana, né? Então, você tinha que lidar com frio, acordar de madrugada, lidar com frio. Eram vários treinos por dia, então era esse treino das 5 às 7 da manhã. Aí depois tinha um, acho que era das 9 às 11, e depois tinha um outra tarde. Então eram 3 treinos por dia nessa semana, né? Então eram praticamente 2 horas de manhã, mais 2 horas depois e 3. Eram 7 horas por dia, mais ou menos, que a gente treinava, na época do Kangeiko. Eu gosto disso da história do jiu-jitsu, e o jiu-jitsu brasileiro tem muito a ver com o judô, né? Porque quem ensinou a família Gracie foi o Maeda Koma, né? O Mitsui Maeda, que vem da Kodokan, e outros também. Teve outras influências também, de pessoas que vieram de outros lugares, mas ele é o principal, né? E aí eles treinavam no inverno ali, e esse horário assim de manhã, que é mais frio ainda, 5 horas da manhã, que é um treino muito mais mental, que é o que faz a diferença pro alto desempenho que você traz pra sua vida, né? E depois, né, durante toda a minha jornada, você começa a entender que alguns treinamentos, por exemplo, não tinha uma finalidade técnica, não tinha uma finalidade física, mas tinha uma finalidade mental, entendeu? Que o técnico, ele estava testando você naquele momento, né? Como você reagiria àquela situação de estresse, de cansaço, né? Você dá mais um passo, você segue treinando, você segue lidando com as dores, né? Não dor de lesão, né? Dor de cansaço, porque dói, né? Dói, né? Tem um momento do treino que você está no limite, né? Não vai piorar nem melhorar. Você vai entrar no flow ali, você tá ferrado, você tá podre ali, cansado pra caramba, e você vai no automático, entendeu? O duro é o quanto você consegue suportar nesse automático. E chega uma hora que não muda muita coisa. Você vai ficar ali e fica no automático, você vai jogar, vai cair, vai... E o que faz a diferença é a parte mental mesmo, de suportar aquilo. Porque a sensação que você, por exemplo, vai enfrentar numa competição, né? Você está no treinamento, Demi, então tem toda a parte que envolve o treinamento. A parte mental é diferente, a parte do estresse é diferente, a parte da preparação, tudo muda quando você está no ambiente de competição. Então isso já te deixa em um outro estado de alerta muito diferente do treinamento, né? E o que eu sempre usava para mim, falar, eu não posso chegar na competição e vivenciar uma situação que eu nunca vivenciei no treino, né? Porque isso vai acontecer, não tem como. Porque você vai encontrar um atleta da Geórgia, da Ucrânia, do leste europeu, que são países que sofrem, que eles imaginam o esporte como uma forma de vencer na vida, né? E eles não vão entregar para você. Voltando à história, aí você começa a ganhar tudo. O judô tem esse processo, né, de ganhar regional, aí ganhar brasileiro e vem vindo. E você chegou aqui, você já era campeão, né? Eu tinha 14 anos quando 14? Você veio morar sozinho? Vim com meu irmão. Então, assim... Seu irmão que também é atleta de judô, também, né? 3 anos mais velho. Então, a gente estava ali em Bastos, isso foi em 1996. Nos anos anteriores, eu já tinha ganho o Campeonato Paulista, Brasileiro. As competições da minha classe, da minha idade, eu tinha ganho todas, né? E aí, aconteceu os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 96, né? E aí, moleque, né... Vendo os atletas, assistindo televisão. Atlanta foi o Rogério Sampaio? Foi o Henrique e o Aurélio medalhistas. O Henrique Guimarães e o foram Aurélio medalhistas Miguel. de bronze naquela edição. E aí eu falei, pai, eu quero lutar os Jogos Olímpicos um dia, eu quero representar o Brasil. E aí meu pai, tá bom. E aí ele começou, meu pai sempre acompanhou muito os treinamentos, né? E as competições também, sempre muito presente. E ele foi perguntar para alguns amigos, né, para alguns professores, onde era o melhor local para que os filhos se desenvolvessem, né? E todos falaram o mesmo local, Projeto Futuro. O Projeto Futuro, para quem não sabe, a galera, era um projeto que trazia atletas aqui, né? E tinha a galera do judô, era muito forte, pegava a galera que era muito talentosa para treinar aqui em São Paulo, para virar seleção, esse tipo de coisa. Aí você é chamado para fazer um teste, então você fica
3, 4 dias em São Paulo, na época, né? Então eu vim pra cá, fiz um teste físico na pista, técnico, psicológico, nutricional, tal, fiz todo esse teste e fui aprovado. Eu e meu irmão na época. Em 97 nós nos mudamos Pra São Paulo. pra São Paulo. Então aí você chega numa cidade, uma das maiores cidades do mundo, né, gigantesca, complicada, né, em relação a Bastos, que não deve acontecer nada, Ia né? de ônibus pra escola. Exatamente. E a pessoa vê, né, quem tá de fora vê sempre o glamour da competição, mas Sim. 99% da vida do atleta cara, é ficar indo lá, não tem glamour nenhum, né? Tipo, é ficar sofrendo ali, treinando e às vezes não conseguindo fazer o que você quer, se frustrando, e sozinho e com 14 anos. 14 anos. Como é que foi isso, mentalmente? Então, eu falei, a primeira dificuldade foi a saudade de casa, né? Dos meus amigos, enfim, tudo, porque eu tô na minha casa, né? Então isso tudo torna a vida mais fácil, né? E aí, quando eu mudei para São Paulo, Demian, primeiro, o alojamento era muito ruim, né? Projeto de alto rendimento, né? Mas alojamento péssimo, comida péssima, tudo ruim, né? Brasil, né? E aí, isso foi o primeiro choque, assim, né? Depois que eu cheguei no projeto mesmo. Dormia na caminha ali em uma cama de casa, alvenaria. tranquila, aí veio pra cá, não, eu digo na sua casa embaixo, tudo bom, e aí chega aqui. E era uma cama de alvenaria, de tijolinho, de tijolo, aí uma madeira e jogava o colchão por cima. E tinha a questão do calouro e veterano. Então, Corrais, que é o Corrais ser pai, né? E durante um ano eu fui calouro. Tá. Então, lavar kimono de veterano, cair pra veterano, né? A minha vida era das 8 às 10 o treino de manhã e das 8 às 10 o treino à noite. E aí eu ia pra escola à tarde. Então eu saía do treino, pegava o ônibus, ia pra escola, depois voltava e treinava à noite. Como eu era calouro, eu chegava no tatame às 7. Aí eu treinava das 7 às 8 com o meu veterano, ele me jogava lá. Depois eu treinava das 8 às 10 e às vezes eu ia correr no parque depois do treino ainda. No Ibirapuera? No Ibirapuera. Aí voltava, tomava banho, almoçava e ia pro colégio. E às vezes, quando eu chegava no colégio, tinha um recado na porta do meu quarto: calouro, estou te esperando no tatame. Aí eu ia pro tatame, correndo, caía mais um pouco, começava o treino das 8 às 10. Um ano. Então, isso que eu ia perguntar. Você veio campeão, aí eu acho que a primeira coisa vem um alvo nas suas costas, talvez, ou não. Tipo, você era mais um calouro ali, ou você já era um cara destacado que, de repente, os outros já queriam, não, vamos bater nesse cara aí, porque ele é... Assim, eu tinha destaque na minha categoria, né? Na categoria. Na minha categoria. Só que ali, no projeto, terça e quinta, acontecia o treino da seleção brasileira. Então vinha Aurélio Miguel, Henrique Guimarães, Rogério Sampaio. Quem que era o Thiago Camilo? Ninguém, entendeu? E tinha o pessoal que era júnior, né? Que já era mais velho que eu, tinha 18, 19, que também eram campeões brasileiros, que já estavam na seleção, lutavam no Campeonato Pan-Americano. E eu estava ali na competição estadual e nacional. Eu queria aprender. Até meu pai falou que tem uma vez, que eu nem lembro disso, né? E aí o meu pai acho que veio, não sei se foi no final de semana, que estava a seleção brasileira, eles estavam se preparando para alguma competição. E eu saí bravo do treino porque eu não tinha conseguido jogar o atleta. Então, pô, mas eu não consegui jogar o atleta, pai. E meu pai falou, mas é o atleta da seleção brasileira. Eu não sabia, entendeu? Eu tava bravo porque 14 anos eu não tinha conseguido jogar um adulto. Que era adulto. Que era adulto. O meu objetivo, ele era maior do que as dificuldades que eu tava passando naquele momento, né? Conforme você vai ganhando, né, os títulos, você vai tendo mais coisas em jogo, né? Quando você simplesmente está chegando, você é um estreante, você é um novato, você não tem nada a perder. As pessoas perguntam isso pra mim. Vai acostumando com a pressão? Eu falo, vai ficando pior. Piora? Porque quando você é moleque, você não tem nada que perder. Sim. Aí você vai ganhando um monte de coisa, aí você não quer arriscar tanto às vezes, né? Você perde. Se eu olhar assim, a maneira como eu lutei Sydney 2000, os Jogos Olímpicos, e a maneira como eu lutei, por exemplo, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que foi meu último Jogos Olímpicos, é muito diferente, né? A forma como você luta de forma destemida. Se perder, não dá nada. Não muda nada, ganhar, perder, vai ter outro, né? Então, você fica um pouco mais... você calcula mais as coisas, você controla mais, sabe? Arrisca menos, é meu nome. Então, assim, tem uma preocupação, né? Porque você já conquistou. E aí você tem que encontrar esse meio do caminho, né? De não perder. Porque a conquista te traz maturidade também. Então você tem que unir a maturidade com a parte, né, de ser destemido, de ser sangue no olho, entendeu? Equilibrar isso. Equilibrar isso. É verdade. Eu vi que em Sydney você começou a primeira luta perdendo, né? Todas as lutas, praticamente. Cara, isso é muito louco. Porque
começou tomando 2 vazares, não sei, Foi. alguma coisa assim. E que você poderia ter saído ali das Olimpíadas e nem começado, né? E aí você recuperou. Como é que foi essa parte psicológica de, cara, você nem pensou, você estava tão focado no negócio, ou você, tipo, falou, não, calma, dá pra voltar, dá pra correr atrás? Porque 2 vazares, Dois assim, vazares é difícil, cara. É que na verdade, assim, 2 vazares acaba a luta, né? A luta tinha acabado, na verdade. E aí? E aí os laterais tiraram a Tiraram pontuação. porque não Porque na consideraram... verdade ele me deu um contragolpe. Na primeira foi o Vazari mesmo, né? E na segunda eu meio que fiz o giro em cima do corpo dele. Então eu não tive contato com o solo. Eu fiz a defesa, fiz o giro em cima do corpo do meu adversário. Então ele se jogou e eu girei em cima do corpo dele. Mas quando os caras deram, você teve a sensação, Não, tive. Acabou. Eu tive. Eu olhei, o juiz deu o Vazari e pô, eu baixei a cabeça assim, falei, caramba, acabou tão rápido o meu sonho. E quando eu levantei a cabeça... Você tinha 18 anos. Tinha 18 anos. E quando eu levantei a cabeça pra levantar e né, me arrumar e sair da luta, do tatame, eu vi os laterais tirando a marcação. E aí a primeira coisa que eu pensei, na hora veio na minha cabeça, eu olhei assim e falei assim, cara, não ganha de mim agora. Cara, isso que eu ia falar. Isso é impressionante, né? Quando você toma um sufoco de quase, e aí você sai daquilo, parece que fica mais forte, né? Eu tinha acabado pra mim os Jogos Olímpicos ali. Tinha acabado. E aí eu voltei na luta e aquilo me deu muita confiança. Parece que você fica inabalável, né? E aquilo te dá uma força interior. E aí você muda o ritmo, você muda a velocidade da luta. E aí você começa a colocar essa velocidade, o adversário começa a ficar em pressão, ele começa a diminuir, e aí você cresce mais ainda. E na segunda luta, eu peguei um atleta da Algéria. E eu tinha lutado com ele na Itália uns meses antes. Eu tomei um pau dele na Itália. Um pau dele. Eu falei, cara... E quando eu olhei a chave, eu falei assim, nossa... Eu não tinha lutado com... Eu tinha campeão olímpico lá, campeão do mundo, tinha um monte de gente lá. E eu falei, eu só não quero que esse cara esteja na minha chave. Caiu na segunda. Segunda luta eu e ele. E assim, assim, ele me jogou uma, jogou duas, jogou três e foi embora, entendeu? Eu falei, caramba, eu tomei um pau hoje aqui do atleta. Segunda luta eu e ele. E aí eu tomei, acho que uma ou duas quedas ali, não sei se foi Koká, Yoko, não lembro agora. E qual que era a minha estratégia, Ademir? É sempre cansar o adversário. Se eu não tenho força, eu vou imprimir um ritmo de luta. Eu tinha envergadura, eu era alto, então meio que supri essa falta de força com a minha envergadura e com o meu ritmo de luta. E aí eu começava a colocar um ritmo assim alucinante em cima dos atletas, e os caras eu vi que eles começavam a ter abrir o bico, uma fisionomia de desespero, e aí assim. A confiança cresce. E aí a minha confiança crescia, tal, eu em cima, e eu sempre virava no final. Então a primeira luta foi assim, a segunda luta foi assim, e a terceira luta praticamente estava perdida, foi na bandeira com o português que tinha sido campeão europeu em 2000. Tava perdendo também, joguei, empatei, e no final eu coloquei eu ganhei a luta praticamente no último minuto contra o atleta de Portugal. E aí foi pra final. Aí fui pra semifinal contra o atleta da Coreia, que tinha ganho do campeão olímpico e do campeão do mundo. Caralho. E aí eu ganhei, essa foi a luta que eu ganhei rapidinho, assim, acho que deu uns 40 e poucos segundos, 1 minuto de luta no máximo. Eu dei uma chihuasa. E joguei de pom. E é impressionante como a confiança vai crescendo, né? Porque eu vi totalmente a construção mental de confiança, né? Cara, você chegou na final gigante, né? Cheguei bem confiante, né? E aí fiz com o italiano. Assim, não era nem o pessoal ali na área de aquecimento falou, não, você vai ganhar tranquilo dele e tal. E aí acho que tem até alguma coisa no Netflix, alguém me falou. Os caras falaram isso, você vai ganhar tranquilo? Falaram pra mim. Nossa, isso você vai vai ganhar pior tranquilo. Coisa aí eu falei, cara, eu tava com muita dificuldade, tava mantendo muita distância, né? Eu tinha feito alguns ultimatas, que é uma técnica de perna, a chihuasa, né? Coloca a perna entre as pernas do adversário e projeta, né? Que eu acho que o seu golpe favorito. Eu faço bem também o ultimata. E depois o italiano falando que quando eu passei pra final, que a orientação do pai dele, né, foi ele vai fazer ultimata, distância, e ele praticamente não fez mais isso, me anulou. E eu vi que o tempo estava correndo, eu estava perdendo, tomei uma punição, aí tomei um cocá, acho que tomei 2 cocás e mais uma punição, e o tempo passando, e faltou a maturidade que eu não tinha na época para cozinhar, aumentar o ritmo e jogar no final.
E aí eu fui dar um timata, exatamente o que eles tinham falado. Ele manteve distância, tirou a perna, eu passei reto. E aí teve o Timatsukashi, né? Que é o contragolpe do timata. Você caiu ali. E aí eu caí ali. Aham. Mas foi... Prata tá bom, né? Não, tá excelente, mas é que assim, eu tenho certeza absoluta que você como atleta deve ter falado, eu não acredito nisso. Não é? A hora que passou. Não, eu saí chorando. Então. Saí chorando e bravo. Fiquei mais uns 30 minutos lá, bravo ainda. Aí eu fui fazer doping depois ainda e assim... Os caras, pelo amor de Deus, você viu esse campeão olímpico? Eu chorando bravo, não é chorando de feliz, chorando mas bravo. Mas é porque você sabia, não é que por acaso, você sabia que você podia ter sido campeão. Porque assim... Chegou dos mais duros. Primeiro que eu não tinha nem noção da proporção que era ser um medalhista olímpico. Nem... E aí eu fui pra área mista depois falar com os jornalistas sabem, né? Já falou com teu pai? Não falei. Vamos ligar pra ele aqui agora. Papai ligou aqui, ó. Fala aqui com teu pai. Eu falei, oi pai, tudo bem? Pô, pai, fui vice-campeão olímpico, eu tô vendo, tá todo mundo vendo. Ô Thiago, e aí, cara, você ganha essa medalha, que era um negócio, cara, 18 anos. 18 anos. Né? Na época o atleta mais jovem da história. Então, isso que eu ia falar. Né? De qualquer esporte ou do judô? Não, do judô. Do judô. Do feminino tinha, mas no masculino... Nessa competição eu fui o mais novo da história. E aí você passou por uma fase difícil, né? Depois disso, por uns 5, 6 anos ali mais difíceis, você teve lesão. 7 anos? 7 anos. Como é que foi isso? Quando eu voltei, eu tava treinando aqui no projeto, né? Morava no projeto, no alojamento ainda. Aí tava treinando, aí eu bati meu joelho e meu joelho inchou. Né? E aí eu fui no médico e tal, e aí tive que fazer uma cirurgia de limpeza. Uma bursite. Eu já fiz isso. Ficam uns fragmentos ali. Ficam uns fragmentos, aquilo incha. Né? Dr. Daniel Delac, ela já fez pra mim uma dessa, que é judoca também, faixa preta, lá da Vila Sônia, né? Dr. Daniel é muito... Eu operei também o ombro, mas na época eu operei o joelho com o Castropil. O Castropil que também é judoca, né? Também é judoca. Atleta olímpico, lutou acho que em Barcelona, se não me engano. Os judoca viram tudo ortopedista, né? O irmão do Daniel, sucesso, Nelson. Com certeza, né? É verdade. E aí, enfim, eu fiz essa cirurgia e aí, na verdade, eu tive uma complicação. Eu tive uma infecção. Entendi. E a infecção que teve que abrir de novo. Teve que fazer uma outra cirurgia depois de acho que um mês para limpar. Aí depois, aí eu fui embora, já estava na época de férias, fui para casa, aí estava tratando com o médico lá no interior. Tive que voltar em São Paulo, internei de novo. Isso no mesmo ano de Sydney, em 2000? Já tinha final de 2000, já começou a pegar começo de 21. 2001. Desculpa, 2021, não, desculpa, 2001. Final de 2000, desculpa, e 2001. Então aí eu já comecei a entrar em 2001, já com lesão, com infecção, e aí eu internei pra tomar antibiótico, porque não tava resolvendo só a via oral. Nossa. Aí eu tive que tomar na veia, a veia estourava, trocava de veia, estourava e trocava de veia, porque o antibiótico era forte. É horrível, eu já passei por... Eu tive uma osteomielite no ombro, cara. Putz, mesma coisa. Foi assim, foi o pior momento assim da minha vida, não só como atleta, mas da minha vida mesmo. E eu pesava 73, 74, eu fui pra 90 quilos. Nossa. Com 19 anos. Porque assim, eu não podia nem andar direito, eu não podia ir pro shopping porque aquilo vazava, aquilo saía pus, sabe? Era uma coisa horrorosa. Dreno, dreno. Tinha que ficar com o dreno, aí tinha que lavar aquilo, aí tinha que voltar pra casa, lavar com soro e apertar. Nossa, é horrível, Foi assim, foi bem desgastante psicologicamente esse período de 8 meses. E aí quando eu voltei, eu tava com 90 quilos, e aí eu fui no nutricionista, tava liberado, aí eu fiz uma dieta pra voltar pro 73. Aí eu acho que eu voltei por uns 77, mais ou menos, com 6% de gordura, assim, mais ou menos. Porra, baixinho. Aí eu falei, putz, desencana, eu não vou mais baixar peso, eu vou passar por 81 quilos. A próxima é 81. Aí eu fui pra 81. Aí, 7,3, depois já vai pro 81? Depois vai pro 81. E aí foi quando, né, iniciou a minha rivalidade com o Flávio, porque o Flávio era da categoria 81 quilos. É verdade. E aí não era Flávio só Canto, Flávio Canto, não era só ele, tinha outros atletas também, Flávio Honorato, o Alex Guedes, o Edmilson do Sul, enfim, o Marcel Aragão que lutou Sydney, o Flávio lutou Sydney, foi o Marcel Aragão. E eu entrei ali, então assim, eu vim de um período de vitórias, campeão mundial juvenil, campeão mundial júnior, vice-campeão olímpico. Lesão, 8 meses, volto da lesão, muro de categoria e começo a perder. E aí? E aí fiquei apanhando. É aí que os ensinamentos do Macaqueba fizeram efeito, né? Porque teve que ficar ali sem desistir. Você chegou a pensar em parar alguma coisa?
Nunca pensou? Nunca pensei em parar. E aí em 2004 eu comecei assim a me arrumar um pouco, a ir pra Europa, ter um bronze aqui, um prata ali. E tinha Olimpíada, né? E tinha Olimpíada de Atenas. De Atenas. E aí eu me classifiquei pra final contra o Flávio Canto. Da seletiva? Da seletiva para os Jogos Olímpicos de Atenas. Né? E aí a gente fez aquela 3 melhores de 3, aquilo que é conhecido, né? Ele ganhou a primeira aqui no São Paulo Futebol Clube de 2-1. Aí eu ganhei de 2-0 dele lá em Minas, e a gente foi pra última lá em Petrópolis, que foi 2-1, né? E foi aquela punição que eu tomei, faltando acho que 4 segundos, que eu tava ganhando a luta. A gente tava com o Tiwi, que era duas punições, e eu joguei ele de Yuko, que aí fiquei com 2 Yukos e ele com Yuko. Aí eu tomei uma punição, subiu pra Keikoko e eu perdi a luta. E aí eu fiquei fora dos Jogos de Atenas por causa dessa punição. Você deve gostar muito do juiz que fez isso. Eu sabia que não, Demi. Acho que... obviamente que na hora aquilo foi muito doloroso pra mim, né? Voltei pra casa, chorei praticamente uma semana no quarto, não queria sair do quarto, fiquei mal pra caramba. Porque imagina, com 18 anos, você vice-campeão olímpico, no próximo você sempre projeta alguma coisa melhor, né? Tá lá de novo, você tá fora dos jogos, né? E da maneira como foi. Então foi assim, foi bem difícil pra mim passar por esse período. E depois, quando a gente estava no processo de aclimatação para os Jogos de Atenas, E você foi como reserva ou não? Eu fui como reserva. Ah, tá. Só que a aclimatação a gente não fez na Grécia. Nós fizemos em Portugal. Por quê? Porque a gente ficou meses, né? A gente vai com 40 dias antes, aí a gente não vai pra Grécia, porque não tem espaço na Vila Olímpica, a Vila Olímpica não abriu, os jogos não começou, e não tem hotel. Então, normalmente, as aclimatações são feitas em países próximos, né? Dos Jogos Olímpicos. Então, clima parecido. Também. Clima parecido, o fuso horário, né? Então, aí a gente ficou um período ali em Portugal. Em Lisboa mesmo? Em Lisboa, e aí... Depois que passasse o período de aclimatação, a principal ia para os jogos e a reserva voltava para o Brasil. E aí eu não tinha nada comprado, eu falei, eu vou voltar para o Brasil, vou voltar para casa mesmo. Uns 2 dias antes, assim, alguma coisa falou, vai para Atenas, minha cabeça. Eu fiquei com aquilo, falei, caramba, vai para Atenas. E ficou aquilo 2 dias na minha cabeça. Porque você não queria ir? Eu ia voltar pro Brasil, não queria ir. Até por, eu imagino, por estar puto, né? Puto, e meu rival ia lutar, eu queria lutar, eu vou ficar na arquibancada assistindo. Falei, porra, eu vou voltar pro Brasil, entendeu? E ficou Uma vez, você sabe que teve o dias. Mundial de 2004, eu machuquei o joelho 3 dias antes. Aí os caras, pô, você não vai ficar pra assistir? Eu falei, assistir? Você tá maluco? Voltei pra São Paulo, cara. Ficar vendo os outros lutarem, aí serem campeões e eu não podendo. Mas fala, aí você não ia? Eu não ia. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu vou pra Atenas. Falei, como assim você vai pra Atenas? Você vai voltar pro Brasil amanhã? Eu falei, não vou. Eu vou pra Atenas. Aí eu fui conversar com o pessoal da comissão técnica. Falei, eu quero passagem, alguma coisa. Não tem, Thiago. Não tem como, você vai ter que voltar pro Brasil. Eu falei, como assim? Eu vou pagar tudo. Não, vai ter que voltar pro Brasil. Aí... Tava lá, cheguei pro técnico de Portugal, head coach. Eu falei assim, acho que era o... Nem lembro o nome agora. Vocês compram passagem aqui? De comprar tal lugar. Acabou no treino, você pode me levar nessa agência? Claro. Por quê? Porque eu vou comprar passagem pra Atenas. Ele meio riu assim, como assim eu compro passagem pra Atenas? Você vai voltar pro Brasil amanhã? Eu falei, não, eu vou pra Atenas. Aí me levou lá na agência, sentei lá, comprei a passagem. E tinha uns amigos que iam pra Atenas. Eu tinha uns atletas que iam. Ia ficar numa academia, dormir no tatame. Eu falei, pergunta pro dono da academia se eu posso dormir no tatame lá também. Aí falaram, não, pode dormir no tatame também. Aí beleza, fui pra Atenas. E aí dormi no tatame, o kimono era o meu kimono era o travesseiro. E eu fiquei todo dia indo pra Vila Olímpica. Pra competição, pro ginásio e assistindo a competição. E no dia do Flávio, né, do dia da minha categoria, eu lembro que eu comprei o ticket, o ingresso. E peguei uma visão bem próxima do tatame, assim, para eu poder ver, né? E não perder nada que é situação importante de luta. E eu scoutei a competição inteira. Então, isso que eu ia te perguntar, por que você resolveu ir? Porque você não falou isso. Porque, primeiro, alguma coisa falou que eu tinha que ir para lá, né? E para vivenciar o que era estar fora do tatame. A sensação de estar fora dos Jogos Olímpicos. E aí eu fiquei na arquibancada, eu scoutei a competição inteira, assim, os adversários, quem lutava com quem, ganhou do quê, qual que era o comportamento do atleta, onde que ele errava mais.
Fui anotando. Ah, você anotou? Anotei tudo. Caramba. Fiz scout de tudo. Da minha categoria inteira. Fiz scout de tudo. E o Luciano tava sentado do meu lado. E aí acabou a competição. O Luciano Correia? Luciano Correia. Aí acabou a competição. Flávio foi bronze e tudo. E aí eu falei, pera aí, Luciano, eu vou ali e já volto. E a família do Flávio tava do outro lado. E quando a gente competia, tava tudo arquibancada. Quando a gente ia lutar, separava. Separava por causa da rivalidade. Torcida Thiago, torcida Flávio, né? Então assim, a gente acabou se distanciando, as famílias também, tudo. E aí eu dei a volta no ginásio, fui lá, eu parabenizei os pais dele, tudo, voltei. Sentei do lado do Luciano. Falou, onde você foi? Eu falei, não, fui lá parabenizar a família do Flávio e ano que vem você campeão do mundo. Ano que vem você campeão do mundo, anota aí, 2005. E fui pro Mundial em 2005 e não ganhei o Mundial. Em 2005 o João dele foi campeão do mundo. Ah, é verdade. Ele foi campeão do mundo em 2005. Do Sojipa. Da Sojipa. E aí eles montaram uma equipe lá na Sojipa. Sim, e lá no eu Sul. fui chamado para fazer parte dessa equipe. Você chegou aí pra lá, pra Porto Alegre? E aí eu mudei para Porto Alegre no final de 2005. Final de 2005 para 2006. E aí quando eu fui para Sojipa, eles me colocaram para treinar com um cubano, que era preparador físico. Esse cara mudou minha vida, assim, em termos de preparação física. Eu fazia preparação física, eu sempre treinei tudo, corria pra caramba, tiro de 1.000 metros, assim, fazia tudo que tinha que fazer. Mas ele trouxe me colocou em outro patamar, assim, com relação à preparação física. E aí eu fui me adaptando. Isso foi 2006? Foi 2006. Eu fui me adaptando ao treino, essa mudança de treino. E foi o ano que eu mais treinei na minha vida, assim. 2006 eu comi tatame. Comi pista, foi o ano que eu mais treinei. E o resultado, assim, foi o ano que eu mais perdi. Mas você estava construindo um lastro, né? Tava construindo um lastro, né? E foi nessa época que seu pai foi pra lá? E aí foi esse ano que meu pai falou, filho... E meu pai foi algumas vezes pra lá, pra Porto Alegre, ficou uma semana lá, acompanhando os treinos, tudo. Falou, filho, amanhã eu tô indo aí te buscar. Eu falei, buscar pra quê, pai? Não, vou te buscar porque... Chega, eu tô vendo a sua dedicação, tô vendo a sua disciplina. Você tá entregando a tua vida e nada dá certo há 6 anos. Não é possível, não, pai. Não vou embora. Já deu, tá no limite já. Tá todo mundo vendo isso. Falei, pai, alguma coisa aqui dentro tá falando pra eu continuar, pai. Por favor, eu preciso ouvir o meu interior. Eu preciso, não sei. Era uma voz que falava, não desiste, cara. Continua, não desiste. 1 ano depois... Campeão mundial. Campeão mundial. Caraca, que história, hein? Irado, né? Mas quando você busca um movimento de mudar, você mudou pra Porto Alegre, uma vida totalmente diferente. Tudo isso parece que, como atleta, toda a viagem, toda coisa parece que faz você crescer, né? E mudar um pouco. Eu nunca tive medo de mudar, né? Se eu sentir, até o pessoal fala, o Thiago às vezes começa com uma preparação física, deu 2, 3 anos, não deu certo, ele muda. Eu nunca tive problema em mudar. Claro, faz parte. Porque é minha história, é minha vida, entendeu, Demian? Assim, eu sei o quanto eu passei, né? Mudei para São Paulo, depois fui morar em São Caetano, depois fui para Porto Alegre, depois voltei para Pinheiros, né? Então, assim, essas tomadas de decisões, elas são necessárias na vida, né? Sim. Mas o Mundial foi assim, foi... como que foi o Mundial? O Mundial, né? A gente falou, e você não contou. Mundial. E, quando eu vi a chave lá, falei, caramba, 7 lutas, né? E eu sempre tinha o costume de ir marcando, assim, as probabilidades, né? Então, assim, eu vou aqui, vou ganhar desse, aqui provavelmente vem esse. Então, eu ia meio que rabiscando a chave até eu chegar ao final, né? Então, eu já ia visualizando, eu passando as lutas, com quem que eu ia lutar, se eu pegasse esse, o que eu ia fazer. Então, eu meio que já me preparava mentalmente, traçava as estratégias no dia anterior, pra assim, não ser surpreendido. E aí fui de luta em luta, ganhei todas de Ippon, né? Ganhei todas as lutas por Ippon. Todas? Todas. 7 lutas, 7 pontos. Impressionante esse Mundial. Eu já vi, tem uma luta que você dá uma queda no cara, meio que pegando assim... No braço, Parece que nem encosta na perna, se ele voa por cima, parece um golpe de Aikido, cara. É impressionante. E aí quando acabou o Mundial, né, tinha o jantar que ia com a comissão, tudo, né? E aí nesse dia eu falei assim, pessoal, vou pro hotel, vou pro meu quarto, não vou jantar não. E aí eu fui pro meu quarto assim, eu falei, cara, aquele dia eu chorei no quarto sozinho. Falei, caramba, bicho. Cheguei. 7 anos, cara. Rapaz, 7 anos foi assim, foram anos e anos e anos pra sentir isso, assim. E o que eu senti no tatame, assim, foi tão... uma paz, assim, com o espírito que eu senti, cara. Eu olhei pra cima assim e falei, obrigado, senhor, obrigado, senhor.
Cara, passou um filme na minha mente, assim, ó, de tudo que eu passei, assim, as derrotas, as vezes que eu chorei atrás de ginásio, Atenas, arquibancada, dormi no tatame, dormi em cima do kimono. E caramba, mas valeu a pena, cara. Valeu. Valeu a pena demais. E meu pai sempre fala, você tinha que ter ido pra Atenas, porque Atenas aquela poluição não existiu, não sei o que lá. Eu falei, pai, não ter ido pra Atenas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque tudo que aconteceu foi o meu maior presente. Os 7 anos de derrota, eu estava me preparando. Aquilo foi um presente para minha vida. Pode ser que na época eu não entendi aquilo como um presente. Mas hoje, eu analisando, né, foi um presente aquilo. Porque, cara, eu melhorei demais como pessoa, eu evoluí, aquilo me deixou mais forte, me deixou mais resiliente, mais resistente com a vida, sabe? Não só como atleta, Demi, como pra vida mesmo. Hoje eu passo as dificuldades, né, de empreender, você sabe como que é a academia. Eu falei, cara, para com ideia de fichinha, bicho. Eu quero ver ficar 7 anos perdendo. E todo mundo olhando pra você, né? Porque empreendendo você tá quietinho ali no canto. Agora todo mundo, o mundo inteiro olhando pra você, né? Sim. E aí começa 2007 ainda, cara, depois disso tem uma história, né? Porque você vai pro Mundial de 2008 em Pequim. Pequim, Olimpíada, né? Desculpa, Olimpíada. Você foi bronze nesse? Bronze. Bronze, depois bronze. Vai pro Mundial de 2012 também. Olimpíada de 2012. 2012, Olimpíada também. Pequim, depois, Londres e Rio, E Rio, mais 3 Olimpíadas depois disso, sendo que ganhou o bronze e ainda campeão também pan-americano. Eu fui tricampeão dos Jogos Pan-Americanos, 2007, 2011, 2015. Bom, hein? Para os meus negócios hoje eu falo assim, Demian, qual que é a minha mentalidade hoje? Disciplina para começar e consistência para terminar. Porque isso. A consistência que faz você terminar. Foram aqueles 6 anos treinando. Você só vai chegar com a persistência. Disciplina para começar, persistência para terminar. Sim. Consistência. Eu ia até te perguntar isso, porque hoje você tem academia, né, aqui no Itaim, uma super academia legal, até já fui lá. Deu um seminário lá. É verdade. Podia marcar outra, né, Vamos marcar. Tem o projeto, né? Você tem o projeto. O projeto não, o Instituto Thiago Camilo. E, cara, tem 4 filhas, eu vi agora. 4. Eu tenho 2, já tô falando, tá difícil. 4, então, já tô quase doando. Não dobrou nada, né? 4. E o que eu vejo assim, como atleta, com certeza, cara, isso ter sido atleta e ter essa história toda te preparou para isso tudo. Mas o que eu vejo para mim agora fazendo essa transição de carreira é que não tem a mesma intensidade, né, a vida, mas a gente acaba botando muita coisa, pelo menos eu tô fazendo isso, porque como não tem a mesma intensidade, você compensa botando volume de coisa. Sim. E aí eu acho que ainda é um aprendizado pra mim, não sei como que é pra você esse negócio do foco, porque tem que cuidar tem a família que você quer ter o tempo de qualidade com elas, aí tem o instituto, aí tem a academia, aí tem patrocinadora, compromisso com o patrocinador, sim. né? Qual que é assim, a transição é difícil, né, para todo atleta, não é à toa que 90% dos atletas quebram, entram em depressão, é preocupante, né? Ninguém fala sobre isso, ninguém trata sobre isso. E o que eu pensava? Falei, o que pode ser tão nobre do que ser campeão olímpico, Demian? É difícil encontrar, fala sério. É difícil. O que é mais nobre do que ser campeão do UFC? Caramba, é difícil, cara. Como você vai encontrar um sonho que se equipara a isso, né? Então acho que o grande problema dos atletas é encontrar um sonho, porque na verdade você vai trocar um sonho por outro. Um propósito. É isso. A transição é exatamente essa. Você tem um sonho, esse sonho acabou. Qual que é o próximo sonho? Você tem que trocar um sonho por outro. Então, essa troca ela tem que ser rápida. Né? E quando eu estava caminhando já para meu final de carreira, eu já tinha em mente que eu queria fazer um programa de ensino. Né? Eu sou muito amigo do Gustavo Borges, já tinha viajado com ele, participado de eventos com ele. Fui no escritório dele para entender como que era o business dele e tal. Eu falei, tá aí, uma coisa legal para fazer, né? Transmitir conhecimento. E eu comecei a mexer nisso em 2010, eu era atleta em 2010, comecei a mexer nisso e tal. Comecei a estudar processo pedagógico, porque as pessoas entendem assim, uma coisa é você ter um método de ensino. Então, por exemplo, ensino ao Sotogari.
Eu vou ensinar de um jeito, você vai ensinar de outro. Eu tenho um método de ensinar, você tem outro método de ensinar. Aham. Metodologia, acho que engloba muitas outras competências. Sim, não é nossa. só o método de você ensinar uma A técnica, técnica entendeu? é muito mais. É né? muito mais do que isso. Até porque eu não queria ser Jigoro Kano. Então, às vezes as pessoas confundem. O Thiago tem a metodologia de Thiago Camilo. Quer ser Jigoro Kano? Não quero ser Jigoro Kano, não. Se ser Jigoro Kano é um gênio. Não, mas isso evolui também. Isso Você tá- pode criar. O Jigoro Kano criou um negócio lá atrás que tem que evoluir, é normal, Sim, né? Faz sim. parte. Então, e aí o que eu falei? Bom, o que eu aprendi, todas essas dificuldades que eu passei, esses desafios, as derrotas, as alegrias, né, as tristezas também, eu tenho que fazer com que tudo isso chegue para as crianças. Né? Então eu quero transmitir isso para eles e fazer com que a minha história, as minhas medalhas se tornem outras medalhas, se tornem mais medalhas. Né? Aí eu abri a academia, em 2017, foi o ano que eu encerrei a carreira, porque a academia era uma escola para eu poder treinar todo o processo pedagógico para poder levar depois. Sim, era o laboratório. Era o laboratório. É importante. Porque eu tinha uma visão de atleta, né? E você vê, nós temos muitos bons professores que não foram Atletas. nada como atletas, e a gente tem poucos professores que foram excelentes como atleta, porque a tua visão como atleta é muito diferente do que você ensinar para uma criança. Envolve outras competências. Ou mesmo um adulto que está começando, né? Não, e a um visão adulto é outra. Nem que não está começando, mas que não vive daquilo. Eu criei uma metodologia lá de fundamentos que eu falo, cara, é um treino muito tranquilo. E a galera sai cansada. Tipo assim, é tranquilo pra mim, né? Que fiz aquilo a vida inteira em auto-rendimento. Pro cara, de repente, é o treino mais forte que ele vai fazer na vida dele. Sim. Né? Então eu tinha que desconstruir a questão do alto rendimento. Porque o Jigoro Kano, né, o sensei Jigoro Kano, ele falava que o treinamento do judô levava à formação do homem, né? Homem e mulher, enfim, homem como do caminho, né? Do ser humano. E com o passar do tempo, o treinamento, ele visou só a formação do atleta. E quando visa somente a formação do atleta, muito se perde no meio do caminho, entendeu? Os valores, os ensinamentos, a disciplina, muitos valores do judô. Não é mais você evoluir como pessoa, e sim você ganhar uma medalha. Ganhar medalha. Né? Que não é o que ele queria. E a qualquer custo, né? Né? Você sabe que meio esportivo Sim, tem claro. de tudo. Não tem fair play, às vezes, né, o pessoal usa doping, enfim. Então não vamos entrar nesse mérito aqui. Então, eu tive que desconstruir essa questão do alto rendimento, ir pro tatame, começar a dar aula para criança. E aí eu fui aprender a dar aula para criança. Aí minhas filhas nasceram. Isso ajuda também. Isso ajuda. É, pra mim também, cara. Mesma Sabe por coisa. quê, Demian? Porque você eu fica com sempre mais falo, vontade de ensinar a criança. Porque você tem que entender a criança. A tua estratégia para você ensinar para uma criança é diferente de uma outra criança. Eu tenho que conquistar a confiança das crianças. Isso faz parte da metodologia, Faz né? parte da metodologia. Não é uma técnica, não é nada. nada. Não é. É você ali trazer ela pra Você conquistou confiar. a criança, você tem a atenção dela. Quando você tem a atenção dela, você consegue ensinar ela. É verdade. Se você não tem atenção, você não ensina nada para ela. Ela vai estar dispersa, vai estar olhando, vai estar correndo para todos os lados. E aí eu fui aprendendo. Falei, caramba, isso aqui não tem nada a ver, não vou fazer. E as coisas que eu tinha aprendido, que eu tinha colocado lá atrás, falei, isso daqui não vou usar nada, esquece. Até porque era outra época, né? Eu era atleta, eu tinha uma visão como atleta. Também, e eu acho que também antigamente o professor chegava lá, faz isso. E acabou, a criança fazia. Hoje não é assim, é um pouco diferente. Não é. Outra coisa que eu vejo, eu treinei judô criança também um pouco, aqui na CM do centro. E, cara, você sabe uma coisa que me traumatizou, que é uma coisa que eu acho que tem que tomar cuidado? Um menino um pouco mais velho ficava me dando balão antes do treino, pedindo, deixa eu te dar um balão, eu tomou Enag. E ele me jogava lá no alto, eu caía de costas e perdi o ar. E foi um motivo que talvez eu não tenha continuado no judô, né? Sim. E isso tem que tomar cuidado, né? Numa metodologia, né? Assim, o mundo mudou também, né? Então, os pais mudaram, né? E eu acho que isso vai ter um resultado negativo a longo prazo, né? Então, assim, o Brasil hoje, né, é o quinto país mais sedentário do mundo. É mesmo? É o primeiro país mais ansioso do mundo. Nós somos o número 1 em ansiedade. E quem que está demonstrando isso? As crianças. As crianças estão ansiosas, né? E aí a gente vê o momento da pandemia, né? Assim, e eu falo isso, Dani, porque assim, eu sei o que aconteceu com as minhas filhas, né? Minha filha estava na alfabetização, primeiro ano. Eu virei professor, mas eu não tenho técnica para alfabetizar uma criança. Eu tive que ir lá e, né, dar um jeito, e minha esposa.
E visitando os colégios, você vê as crianças inseguras, introvertidas, não se socializa, sabe? Elas ficam quietas, você não sabe o que ela está pensando. Muito do aumento de tela, né? Sim, A tela é um perigo. É um perigo. Né? E esse momento de pandemia. Então, assim, a gente ficou muito tempo assim, trancado, né? Por causa da pandemia, enfim, eu não quero entrar nesse mérito. Mas as crianças, elas precisam voltar, sabe? Precisa voltar. Sim. E aí você começa a entender todo esse contexto da criança, né? E vem direto no que a gente está falando aqui, da metodologia, da academia, né? daquilo que eu estou fazendo. O quanto eu posso colaborar, né? O quanto eu posso impactar a vida das pessoas com a minha história, com os meus ensinamentos, né? E fazer com que elas sejam melhores todos os dias, né? E o ser melhor não quer dizer que ela vai ser campeã olímpica, não é isso não, é ser melhor para a vida, ser o melhor filho, ser o melhor amigo, né? Ser o melhor aluno. Esse é o que eu tenho feito ultimamente. Muito bom. Porra, que conversa legal, Thiago. A gente começou aqui falando de embora, atleta, né? E vai embora. Cara, essa história é muito legal. Essa história desses 6 anos aí de sufoco e construindo, eu acho que é a história de qualquer atleta, né? O sufoco é a volta por cima. Sim. E a história que o ser humano gosta de ouvir. E foi muito bom começar esse podcast com você, cara. Obrigado. Pô, Demi, agradeço aí pelo convite primeiro, né? Pela amizade também. A gente não se fala muito, né? Mas eu acho que amigo é assim, né? Não tem muito contato, mas quando fala parece que a gente falou ontem, né? É verdade, pô. E desejo todo sucesso para você no programa e no projeto. E precisar, tô aí. Valeu, obrigado. Obrigado pela sua audiência e até a próxima temporada do Alma de Atleta. Um podcast original do The Players Tribune Brasil em parceria com a Central 3.